lá nós vimos as ondas, vimos os aspectos gerais das ondas, vimos que uma coisa importante é que as ondas se propagam, não é? Nem toda onda se propaga, nós vamos ver mais adiante que tem as ondas estacionárias que não se propagam. Mas nós vimos um tipo de onda que está presente no dia a dia, que são as ondas sonoras. Então essa parte das ondas sonoras merece uma atenção um pouquinho mais detalhada. Nós já anunciamos que as ondas sonoras são como se fosse compressão, descompressão se propagando num meio. O meio pode ser um meio gasoso, mas pode ser um meio líquido. Não vamos esquecer que os golfinhos, né, eles se comunicam através de ondas sonoras dentro da água, né, e dizem que é uma linguagem muito aperfeiçoada, quase como a nossa. Muito bem, então, nós queremos ver hoje aqui essa parte das ondas sonoras. E eu quero deduzir um pouco melhor como que a gente faz conhecendo um pouquinho um gás, né? E aí, isso na verdade se aplicaria como se fosse um líquido tal, né? Ou um outro material mais denso. Quanto mais denso, normalmente, melhor a onda se propaga nos materiais. Nós vimos que a velocidade do som, num gás é igual à raiz quadrada de um coeficiente, né, de um módulo, que é o chamado módulo volumétrico do meio, dividido pela densidade máxima. Nós vimos isso. B, na verdade, ele é igual a menos ΔP sobre ΔV sobre V. Então, quando você produz uma variação de volume relativa, que é ΔV sobre V, então eu produzi uma variação, seja uma compressão ou uma descompressão, não é? Uma expansão, isso corresponde a uma variação de pressão. Então, realizando uma variação de volume, você tem uma variação de pressão. E essa razão escrita dessa maneira chama-se módulo volumétrico. Às vezes ele recebe outros nomes, mas nós vamos adotar aquele que está na maioria aí dos livros textos. Ele chama módulo volumétrico. Então você vê, a velocidade do som ela é determinada pela densidade do gás e pelo seu módulo volumétrico. Tá certo? Correto? Muito bem. Esse módulo volumétrico, em geral, ele vai depender de algumas condições do próprio gás e depende talvez da temperatura também, né? Porque os gases têm características diferentes em temperaturas diferentes. Então nós vamos deduzir essa expressão da velocidade do gás, já explicando em detalhe como é o mecanismo de propagação do som. Porque daqui a pouco nós vamos aprender os tubos ressonantes, né? Os tubos ressonantes que fazem instrumentos musicais, que é responsável aí pelo escapamento do carro silencioso, não é verdade? Todo mundo já notou que quando você tira aquela última parte do escape do gás, da combustão do motor de um carro, ele cria um ruído de baixa frequência que incomoda muito o ouvido, né? Porque ele pega e tem amplitudes altas ali do som, então fica aquele ronco, né? Que a gente observa. Então tudo isso nós vamos aprender se souber muito bem como o som se propaga num gás. Então nós vamos deduzir essa expressão. Muitas vezes isso aqui vira uma derivada, né? Se você passar esse volume multiplicando, então esse módulo também pode ser escrito como sendo menos V vezes a variação da pressão com o volume, provavelmente a uma determinada temperatura constante aqui, né? Normalmente isso é feito a uma determinada temperatura. Muito bem, para podermos determinar essa velocidade, vamos imaginar como que as ondas sonoras são produzidas. Para isso nós vamos imaginar aqui um tubo que dentro dele tem um gás, né? Então aqui tem um tubo, dentro dele tem um gás, tá certo? E aqui nós vamos ter uma membrana vibratória, que é aquela membrana que vibra do alto-falante
Mas claro, como nós vamos fazer uma situação bem determinada, nós vamos dizer que aqui nós temos um pistão. E esse pistão, esse gás tem uma densidade ρ, esse gás tem um módulo volumétrico B, tá certo? Então é um gás que, em princípio, nós conhecemos muito bem quem é esse gás. E agora esse pistão vai vibrar. Esse pistão aqui, ele vai vibrar e momentaneamente, né, ele vai vibrar e nós vamos dizer que ele tem uma velocidade U de vibração, não é? Então ele tem uma velocidade que nós vamos chamar de Uzinho de vibração e obviamente essa vibração faz com que ele se desloque a uma amplitude de vibração e ele chega até uma determinada posição e aí volta. O que ele fez nessa brincadeira aqui? O que ele fez nesse exercício? Ele veio, o gás que tinha determinadas condições, quando ele veio e fez esse deslocamento, tá certo? Esse deslocamento produziu uma compressão do gás. Essa compressão vai causar uma variação da pressão do gás. Nós vamos analisar, vamos dizer que essas coisas demoram um tempo ΔT. Então isso aqui é o tempo dessa compressão. Então, o que acontece é que o gás sofreu uma compressão, como ele se deslocou com velocidade U e num tempo ΔT, então ele vai percorrer um caminho U ΔT, tá certo? E como consequência, existe uma região, essa é a variação de volume do gás, né? O gás estava todo aqui, mas quando o pistão se deslocou, ele causou essa variação de volume. Causando essa variação de volume, houve uma variação de pressão. Só que a variação de pressão, ela não é em todo o gás. Não é verdade? Ela vai até um determinado ponto. E esse ponto é aonde essa compressão foi capaz de propagar. Pois como o som é a propagação dessas compressões no gás, então, se esse gás tem uma certa velocidade V, tá certo? Então, o volume de gás, na verdade, você pode começar aqui no começo, porque aqui que ele estava inicialmente, né? Então, essa flechinha azul começa aqui do começo. Isso é V ΔT, onde V é a velocidade do som aqui, que é a velocidade de propagação dessas ondas de compressão. Então, existe uma região que foi comprimida. Então, ela foi comprimida, nós estamos botando mais pontinho aqui, para dizer que ela foi comprimida. Tá certo? E aqui, a pressão do gás era P inicialmente. Nessa região, ela é P mais ΔP. Tá certo? Então, ela sofreu uma variação de pressão devido à compressão produzida. E aí, o que acontece? Aí ele vai descomprimir. Mas essa região que está aqui, ela vai comprimir a seguinte agora. Essa variação de pressão é como uma compressão. Então, ela vai transferindo essa zona de pressão para todo o gás. E aí o gás se propaga. Obviamente, eu não desenhei, mas isso pode ser tão longo quanto você queira. Tá certo? Nos nossas contas, nós vamos ter que imaginar que você tem uma área de secção A para o tubo. Então, o tubo aqui, ele tem uma área de secção. Essa área não é importante, nós podemos assumir qual área que a gente quiser. Tá certo? Então, agora, nós temos que, de alguma maneira, resolver e ver o seguinte: qual é a relação das características do gás com a variação de pressão, tá certo? Com a variação de volume dada, e ver se a gente consegue deduzir daqui qual é a velocidade. Então nós vamos começar a fazer essa conta, tá certo? A primeira coisa que nós devemos fazer, dado que eu já expliquei para você todas essas variações que nós vamos levar em conta, então nós sabemos que o ΔV, a variação de volume que eu causei, é A vezes U
ΔT. Nós sabemos disso. Porque essa foi a variação de volume que eu dei para que causasse numa região uma variação de pressão. E essa pressão vai se propagar. Por isso que ela atinge, né? Ela era aqui, mas ela se propagou. Então ela conseguiu andar com uma velocidade V que é diferente da velocidade U, né? Aqui a gente representou sem escala, né? Não sabemos se ela é maior ou menor, isso não importa para nós agora. Esse é o ΔV que foi causado no gás. A força que foi imprimida ao gás, a força, ela é obviamente a área vezes a variação de pressão, tá certo? Imaginando que inicialmente, claro, tinha uma pressão nas paredes, nós estamos falando da força extra que o pistão foi capaz de imprimir, né, nesse gás, causando essa variação de pressão. F é igual a A ΔP. E outra coisa que nós sabemos é que isso foi transmitido durante o tempo ΔT. Portanto, existe um impulso feito no gás. Tá certo? Existe um impulso. O impulso feito no gás, ele é F vezes ΔT e ele tem que ser igual a uma variação de momento causada no gás. Não importa com que velocidade as moléculas estavam andando aqui, mas eu peguei uma massa de gás, que é a massa que foi afetada pela minha variação do pistão, e dei a ele uma velocidade U, que ele não tinha antes. Porque agora isso vai propagar numa direção, né? Nós vamos aprender nos próximos capítulos a cinética dos gases, velocidade das moléculas e tudo isso. Mas aqui não. Aqui o gás estava lá, no seu centro de massa ele era estacionário, e eu alterei uma região dele que vai se propagar. Portanto, foi feito um impulso, e esse impulso ele corresponde a uma variação de quantidade de movimento, como nós aprendemos na mecânica anteriormente. Portanto, esse impulso ele transfere ao gás essa quantidade de movimento, tá certo? Então essas são aqui as características que eu preciso para começar a fazer uma dedução interessante. Porque agora eu vou pegar a definição do módulo volumétrico, que é igual a menos ΔP dividido por ΔV dividido por V, tá certo? E isso, obviamente, corresponde a menos... desculpa, eu posso tirar que o ΔP é igual a menos B ΔV dividido por V. Só multipliquei aqui. Tá certo? Então, esse é o ΔP. Agora, quem que é o ΔV? O ΔV está aqui. Quem que é o V afetado? O V é esse V ΔT vezes A. Portanto, o ΔP, repetindo aqui embaixo, ele é igual a menos B vezes. Quem é a variação de volume do gás? Só que aqui, obviamente, você tem que levar em conta o sinal. Da maneira que eu escrevi aqui, o gás originalmente ocupava V ΔT e depois de comprimido, não é isso? Ele teve uma variação. Essa variação é negativa e vale AU ΔT, que é essa parte aqui que o pistão se moveu. Então ela vale A vezes a velocidadezinha do pistão, ΔT. Isso é o ΔV. E quem que é o V que foi afetado, que era o volume que eu estou considerando e que sofreu uma variação de pressão ΔP? É exatamente A vezes V ΔT. Esse é o volume total. Esse sinal negativo é importante, porque aqui da maneira que nós desenhamos, né, houve uma compressão, uma variação negativa do volume. Dessa relação, o A pode cortar, o ΔT pode cortar, para a gente chegar à conclusão que o ΔP é B vezes a velocidade do pistão dividido pela velocidade de propagação dessa variação de pressão. Muito bem, então agora nós temos o ΔP.
tá certo? Mas é o ΔP que está aqui. Tá certo? Muito bem. Esse ΔP eu vou colocar nessa expressão aqui da força. Então eu vou colocar aqui e essa força eu vou colocar aqui. Então a ΔP, que é A, vamos mudar de cor que é para ficar bonitinho. A vezes ΔP, que agora é B, U sobre a velocidade do som, vezes o ΔT, tá certo? É igual a quem? É igual a massa de quem? A massa de todo o gás que sofreu essa alteração. A massa de todo o gás que sofreu essa alteração é quem? É a densidade vezes o volume, que é novamente a área vezes V ΔT, vezes U. Tá certo? O ΔT, ele não importa, ele cancela. O U também cancela, você vê que é independente da velocidade com que o pistão varia. O A é genérico. O V vem aqui ao quadrado, o ρ passa dividindo. Então, dessa expressão, eu tiro que V quadrado é igual a B sobre ρ. Todo mundo acompanhou, né? Portanto, a velocidade de propagação do gás é a raiz quadrada disso. Portanto, nós deduzimos que a velocidade com que as ondas de pressão, ou seja, o som, se propaga dentro do gás é a raiz quadrada desse módulo volumétrico dividido pela densidade. E, obviamente, você ganhou nessa explicação como que é o som de fato. Então, quando eu estou falando, é como se na minha boca fosse um tubo, tivesse as cordas vocais vibrando, elas vibrando produz essa variação de volume, essa variação de volume se acopla ao gás. Se eu falar no vácuo, o som não propaga, tá certo? Muito bem, então o som não propaga no vácuo. Então, as cordas vocais vibrando, elas produzem essas ondas de pressão que vão se propagando. Claro que aqui nós pegamos uma situação muito peculiar, que é uma situação unidimensional, então é como eu falar dentro de um tubo. Porém, o som, na verdade, quando produz essas ondas de pressão, elas podem se propagar tridimensionalmente e atingir todo o espaço. Por isso que quando eu estou num lugar eu falo, na verdade o ar vai produzir essas zonas de pressão em todas as direções, né? Em todas as direções. E o som se propaga então em todas as direções. Obviamente que dependendo do que eu uso, né? Quando eu uso desses sistemas com uma certa geometria, preferencialmente propaga numa direção. Tá, então você escuta menos ali, né? Obviamente, se eu estiver falando nessa direção, atrás de mim se escuta um pouco menos, porque a intensidade vai ser um pouco menor. A amplitude que essa coisa é comprimida vai depender um pouco disso. Agora, esse gás aqui, ele se propagou? O gás, na verdade, não se propaga. Essa é uma característica das ondas. É uma perturbação que não faz com que o meio se propague. O meio está parado. O ar está parado. São pequenas. Se você chegar aqui bem perto da minha boca, você vai ver que parece que tem um ventinho. Mas logo já não consegue sentir. Tá certo? Porque não é o vento aqui. Não é o deslocamento da massa. As zonas de pressão e de descompressão que propagam. Essas zonas que propagam até atingir alguma coisa onde ele vai lá e vai fazer a força contrária. Se tivesse um pistãozinho parado aqui do outro lado, isso aqui ia chegar lá e empurrar o pistão, fazer ele vibrar também. Tá certo? E fazendo ele vibrar é a detecção do som. Então eu falo, produzo, como se fosse um pistão introduzindo essas zonas de compressão.
até ela chegar no seu ouvido, que é uma membrana, é um pistão oposto. Parado, que essas zonas de pressão vão chegar e vão fazer ele se movimentar. Aí lá dentro do ouvido você tem um sisteminha com pequenos ossos muito delicados, né? Que eles pegam e movimentam um pouquinho, movimentam um músculo, que movimenta, que produz um sinal que vai para o cérebro, e o cérebro então consegue fazer a interpretação do som, não é? E esse som, ele vem com várias características, né? Obviamente, a frequência que eu estou vibrando aqui deve ser a frequência, pelo menos, com que essa onda se propaga. Então, introduzindo várias frequências, eu produzo uma composição de tons, uma composição de frequências que acabam dando todas essas características ao som. Muito bem. O som é uma das ondas mais importantes, a gente vive com ele, né? Ou pelo menos a maioria da gente. A maioria de nós vivemos com o som. Portanto, é importante você ter uma ideia clara de como ele se propaga, de como ele é fisicamente, tá certo? Muito bem. Nós poderíamos fazer um exemplo numérico simples, né? Os livros textos estão cheios de exemplos numéricos que normalmente dão o módulo volumétrico, dão a velocidade, pedem a densidade, ou dão a densidade e o módulo volumétrico e pedem a velocidade. No ar, tá certo? O módulo volumétrico e a densidade são tais que a velocidade no ar, a temperatura ambiente e a pressão atmosférica é da ordem de 340 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que o som se propaga. Ela não é extremamente alta, mas também não é baixa, né? Um grito propaga mais rápido do que uma pessoa, porque é difícil você desenvolver uma velocidade desse tipo aqui, né? Mesmo com aí veículos velozes. Muito bem. Se você tivesse aqui um gás metano, por exemplo, ou um outro tipo, um gás hélio, aí a densidade é diferente, o módulo volumétrico é diferente e leva a velocidades diferentes. O som se propaga diferentemente dos meios, não é? E você pode agora extrapolar isso, imaginar que você tem aqui um meio líquido, por exemplo, água. A densidade é diferente, todo mundo sabe que a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico, tá certo? E existe um módulo volumétrico da água que é diferente. O módulo volumétrico da água, ele acaba sendo diferente do ar. E se você pegar essa velocidade agora, né, se eu pegar aqui essa velocidade na água, ela dá em torno aí de 1.400 metros por segundo. Bem diferente, né? Você vê que é um fator grande. Na água, o som se propaga com uma velocidade muito maior devido a essas características. Não é só a densidade variando que você consegue ter variação da velocidade do som, tá certo? Normalmente é a razão do módulo volumétrico com a densidade que determina como é a velocidade do som. Muito bem, então nessa aula a gente viu a velocidade do som, que é uma característica importante. Não poderíamos dar um curso aqui mesmo aqui de revisão, do nosso curso unificado de Física Básica da Universidade de São Paulo aqui em São Carlos, se não falássemos um pouco mais em detalhes sobre as ondas sonoras. Tem muitas aplicações do som. Os instrumentos musicais, os tubos, ressonantes, basicamente vão ter a ver com o instrumento musical, e assim por diante, que nós vamos ver em aula subsequente. Até lá.